Bom, até então eu estava falando, né, até a última aula, sobre elementos de fixação e conceitos que eu acho que são pertinentes sobre manutenção e confiabilidade, tá? Esse vídeo eu vou falar sobre mancais e buchas, tá? O que que é o mancal? Bom, vocês estão vendo aqui ó, atrás de mim, né, eu peguei uma figura na internet. Mancal é essa estrutura de cor azul, tá? Neste exemplo. É nada mais é do que uma estrutura, um elemento de apoio, tá? De algum elemento que vai entrar em contato com um eixo, como vocês estão vendo aqui. Né? Então, vocês estão vendo aí o mancal, que é uma estrutura geralmente com uma estrutura geralmente feita sob medida, e tem como principal material, né, o ferro fundido, embora possa usar outros materiais, mas o ferro fundido é um dos mais comuns, né? É uma estrutura pesada, tá, para absorver esforços diversos, né, podendo ser esforços tanto do eixo, né, o esforço decorrente ao elemento que passa interno a ele, como também pode ser usado para absorver algum esforço externo, para que minimize a sua transmissão para o seu eixo. Então, quando eu falo algum esforço interno, oriundo do eixo, externo, de fora, né, que possa atingir o eixo. E dentro dos mancais sempre tem alguma estrutura que entre em contato, tá, com o elemento eixo. Esse elemento eixo ele pode passar por deslizamento, né, fazendo movimentos axiais ou movimentos rotativos, tá? Então um elemento como bucha ou rolamento, como vocês estão vendo aqui, eles são submetidos a esforços decorrentes a movimentos aí de vamos falar assim, predominantemente de deslizamento, ou apenas deslizamento, ou predominantemente de rotação ou só rotação, tá? E esses mancais, eles, assim, a maioria deles, vamos dizer que a grande maioria deles, né, eles estão instalados, né, numa estrutura que muitas vezes pode ser uma estrutura metálica mesmo, de ferro fundido, aço carbono que seja, ou numa estrutura no concreto, tá? Vamos supor aí, um mancal começo numa indústria. Então, é comumente fixado, né, no piso. No piso feito sob medida, né, um piso de residência, o piso que possa sustentar o seu grande peso, né, os esforços ao qual ele vai ser submetido. Mancal ou os mancais, né? Então, um eixo como esse aí, ele pode ser sustentado apenas por um eixo, tá? O eixo pode ser, eu confundi aqui, o eixo pode ser sustentado por um mancal ou por dois ou mais mancais, como vocês vão ver nos exemplos a seguir. Mas é sempre assim, os mancais sempre possuem sua estrutura interna, o buchas, tá? Também chamado de casquilhos, bronzinas, o que seja, ou rolamentos. Qual a diferença entre eles? Eu vou comentar mais para frente, tá? Então, os mancais, eles devem resistir a diversos esforços, né? Podemos levar em consideração aqueles cálculos vistos em disciplinas anteriores, como, por exemplo, estática, resistência dos materiais, o que seja, né? Porque o que vocês estão vendo aqui? Que o mancal, possivelmente, ele é submetido a esforço, possivelmente não, né? É submetido a um esforço estático, tal, mas como é a força-peso da estrutura e eixo, rolamento, ou rolamentos, ou em vez de rolamentos, buchas, né? E também algum elemento distribuído por ele ou nas extremidades, como pode ser engrenagens, polias, rodas, etc. Tá? Camis. Esses nomes vocês vão ver mais para frente, bem depois, aí daqui a vários vídeos ainda. Então, assim, quando você efetua, você pode fazer um projeto, né, sob medida de um mancal, ou você fazer um projeto de um sistema mecânico inteiro baseado em algum mancal já existente, né, que como na indústria chama, né, de modelo de gaveta, né, que você pega um catálogo, você verifica, tal, muitas vezes o catálogo lá tem lá algumas condições, restrições de operação, como, por exemplo, restritivo a ataque de alguns materiais ácidos, sei lá, alguns produtos químicos, prevenção de ambiente alta temperatura, alta pressão, tá? E principalmente restrições de carga, né? Agora há pouco eu falei, né? O esforço estático, que pode ser o peso do eixo, do rolamento da bucha, e também de elementos rodantes, né? Como cames, rodas, polias,
engrenagens, como falei agora, né? Atentar também sobre a possibilidade de haver um desequilíbrio de carga. Vamos supor aí que tem um eixo que é sustentado por dois mancais, e às vezes, né, pode ter uma concentração de carga maior em um em detrimento do outro. Tem que ver tudo isso, tá? Como vocês estão vendo aqui, por exemplo, no mancal, né? A bucha, vamos supor que aqui seja vamos supor, não é, uma bucha aqui, né? E um rolamento bem parrudo, por sinal. Daqui uns 2 vídeos começar a falar sobre rolamentos, eu vou fazer vários vídeos sobre eles. Então, claro que deve resistir aos esforços. Estou vendo aqui uma espessura, né? Aparentemente fina, pequena, tal, dos lados aqui do mancal, e do outro lado a mesma coisa. Então, faz-se um cálculo, né, para prever a possibilidade aí de ter uma tensão, por exemplo, uma tensão de cisalhamento, tá? Ou compressão, né? Todos esses cálculos que vocês viram aí então, o que vocês podem ver aqui, né? Compressão, cisalhamento, enfim, tá bom? E, de novo, né? Essa é uma figura que eu peguei na internet apenas para ilustrar o que é o mancal. Ele pode ser um elemento de máquina, tá? Munido de um copinho, de um furo, tal, para ser usado para fins de lubrificação, né? Então pode ter uma entrada e também uma saída tal de material lubrificante, tá? Mais para frente eu comento melhor que você pode classificar os mancais podem ser classificados aí, inclusive, de acordo com a forma como esses lubrificantes são aplicados, né? Então, vamos lá. Eu vou aqui compartilhar alguns materiais. Boa parte deles são ilustrações que eu peguei na internet, tá? Apenas para reforçar o conteúdo, coisa simples, tá? Então, aqui, por exemplo, eu vou procurar falar no mesmo vídeo sobre mancais, que é essa estrutura externa aqui, né? Tá aqui de cor laranja, do lado esquerdo, cor azul do lado direito, e as buchas, que são os materiais internos, que é o que entra em contato com os eixos, tá? Que são submetidos aí a ações dos eixos rotacionando ou deslizando, ou ambos, tá? Eu vou tecendo alguns comentários aqui, tal, algumas curiosidades, tal. Geralmente, os mancais são feitos aí por fundição, tá? Ferro fundido, podendo ter outros materiais como aço carbono, pintado, enfim, tá? Geralmente são feitos de material bem mais barato que as buchas, que esse material mais dourado aqui, né? Que é um elemento de apoio, tá? Que pode ser substituído pelo rolamento. Aí daqui a pouco eu falo para vocês, né? Quando que se usa bucha e quando que usa rolamento. Vocês viram aqui, bucha nada mais é do que uma estrutura, ou casquilho, ou bronzina, o que seja, dependendo muito da sua aplicação, né? Ele é como se fosse, né, uma chapa grossa metálica, né? Calandrada. O que é calandra? Depois vocês veem na internet, né? Calandra é um equipamento mecânico composto por vários rolos e que permite efetuar a curvatura das chapas, da chapa fina, chapa grossa, o que seja. Então é como se fosse um pedaço de tubo, tá? Mas na verdade, né? Até onde eu sei, né? Não sei se tem exceções, eu estou acostumado a ver assim, esses casquilhos, essas buchas, elas divididas ao meio, 2 meias-luas, tá? Como se fossem chapas calandradas, chapas retorcidas, tá? Muitas vezes esses mancais, eles são bipartidos, digamos, divididos ao meio, né? Então, aqui vocês estão vendo uma estrutura, um elemento de fixação, no caso, parafuso e porca, tá? Eles pintados, né? Para garantir aí o aumento da resistência à corrosão, tá? Como falei agora há pouco, tem que tomar muito cuidado com o quê? Com o ambiente ao qual ele vai ser submetido, porque o mancal ele pode estar próximo a uma bomba d'água, pode estar próximo a uma bomba de sucção aí ou de admissão de recálculo de algum produto químico, então pode respingar algum material, algum componente neles, né? Tanto na bucha quanto no mancal, né? No ambiente aí com muita fuligem, muito material particulado, podendo ser, por exemplo, o mancal que sustenta o eixo de um motor elétrico, tal, que aciona uma correia transportadora, uma rosca sem fim, quando eu falei com transportador, esteiras, equipamentos, né, de transporte, né, de material purulento, com pó, né?
bagaço, carvão, finos dos mais diversos. Então, podemos pensar em um mundo de possibilidades, né? E, já antecipando, né, as buchas são feitas de um material mais duro, mais resistente, né, mais resistente à fricção, ao atrito, e material de alta dureza. Podendo ser também um ferro fundido, né, mas podendo ser um aço com alto teor de carbono, material mais duro. Esse exemplo aqui, esse aqui é um bronze, né? Vendo pela cor, né, não sei, não prestei atenção no local onde eu peguei essa foto, mas é bem provável que seja um bronze, que é um material muito comum para isso mesmo, tá? Material com alto grau de dureza. Pode ser um aço inox martensítico, tá? Inox, o próprio nome diz, né? Resistência à corrosão, inoxidável, e martensítico porque é uma categoria de aços aí que são mais duros, né? Martensita, para quem não sabe, uma estrutura formada, né? Por um resfriamento brusco, né? Muito comum na temperagem dos aços. Estão vendo aqui alguns anéis, né? Desculpa, uns olhares, né? Que é mais para içamento da carga, né? Então é isso. Então tem um mundo de coisas para falar para vocês aí, mas vou falar em apenas um vídeo. Aqui uns furos para colocar tirantes, né? São como se fossem parafusos maiores, né? Parafuso, né? Para se for uma estrutura chumbada, enfim, né? No concreto, na pedra, etc, né? Então é isso, tá? Aí alguns exemplos. Aqui é um exemplo de uma cal sem nada, né? Do lado esquerdo acima de cor verde, né? Sem nada assim, sem bucha nem enrolamento, tá? Ao passo que aqui do meio e cima, né? O azul, aí sim é um mancal com rolamento. Tá bem possível que seja um rolamento veicular. Mesma coisa que o verde Dodge, será que é modelo de carro? Não sei. É o verde ao lado direito, tá? Aqui vocês estão vendo abaixo, lado esquerdo, um mancal cortado, né? Com um rolamento. Como é que eu sei que é rolamento? Aqui, ó, os materiais rodantes aqui. O rolamento mais comum que tem, que são rolamentos de esferas, né? Mesma coisa embaixo, no meio, verde, né? É um mancal também. Vocês estão vendo aí que tem vários modelos, várias especificações, tamanhos, né, de mancais, muitas vezes são feitos sob medida para diversas aplicações, né, desde aplicações fixas, como, por exemplo, suportar eixo que tem de um lado motor elétrico, do outro lado um rolo de correia transportadora, pode ser, por exemplo, dos mancais que com conjunto mancal eixo mais resistente, né, e bem possivelmente mancal eixo e bucha, é o que sustenta rolos de cilindros de laminação, tá, na siderurgia, tá, o esforço é muito alto. Um dos eixos, né, dos rolos, de um dos ternos, de um conjunto de moendas, tá? Na extração do caldo, né? Na moagem da cana-de-açúcar, né? Existe lá vários conjuntos de rolos, cada conjunto chama terno, e nos ternos, né, tem pelo menos 3 rolos. Aí, por exemplo, o motor elétrico ou uma turbina a vapor, né? Ele é acionado, que passa por um redutor de velocidades, aí mais para frente explico melhor que isso, né? Que aí transmite movimento para um outro eixo, e aí e aí tem lá um acoplamento, mais para frente fazer os vídeos só sobre acoplamentos, que aí no final tem um eixo que aciona um dos rolos. E antes desses rolos tem engrenagens, então um eixo uma engrenagem de um eixo, que é aquele que está em ação direta aí com redutor de velocidade e motor elétrico, né? Qualquer coisa que acione uma turbina a vapor, por exemplo, né? Então, o eixo que aciona um dos rolos tem engrenagem que aciona outras engrenagens que aciona outros rolos daquele terno. Bem mais para frente, quando falar sobre engrenagens, eu mostro o exemplo, tá? Por exemplo, um terno, lá tem 3 rolos, um eixo com uma engrenagem aciona a engrenagem de outro eixo que aciona outra engrenagem de outro eixo, tá? Aí vocês imaginam o quão parrudo deve ser um mancal, tá? Mesmo que os eixos, né, os eixos, né, que onde estão localizados esses rolos, eles atuam a baixa velocidade, mas nem sempre alta velocidade é sinônimo de grandes esforços. No caso das moendas, né, elas devem ser submetidas a esforços
para esmagar uma estrutura dura que é a cana-de-açúcar. Ainda mais, né, a grande quantidade, né, de cana que é moída ao mesmo tempo. Então, assim, é uma estrutura, lógico, que é feita para durar, né? Não é algo assim, tem que ser trocado em pouco tempo, tá? Então, assim, é muito mais comum você ter que trocar buchas e rolamentos do que mancais. E também porque podemos dizer o seguinte, eu não sei se é o termo correto, mas na engenharia falam muito sim, de material de sacrifício, metal de sacrifício. O que seria isso? É algum material que foi projetado para gerar um colapso, né? Onde ocorre um colapso, ao invés colapsa um material, um elemento de máquina, em vez de colapsar um sistema inteiro. Então, por exemplo, um mancal como esse aqui, tem rolamento, tem bucha. O que vai sofrer o colapso? É o mancal? Não, é o que vai que está em contato direto com o eixo, no caso a bucha ou o rolamento. Por quê? Porque é mais barato. Mais barato substituir o que está lá dentro do que substituir a estrutura inteira. Tá? Se der um colapso no mancal, às vezes foi por erro na montagem, muitíssimo raramente é por falha de projeto ou na concepção, na fundição. É mais comum que seja aí falha na montagem, falha na manutenção, às vezes precisa trocar a bucha ou rolamento, aí não apertou direito os parafusos para fixar, né, as duas partes do mancal. Vocês estão vendo que geralmente os mancais são geralmente, né, eles têm a parte superior e inferior e tem lá apertados por parafuso, porque sabe-se que é uma manutenção frequente. Que manutenção é essa? Substituição dos rolamentos e das bronzinas, ou melhor, buchas, né? Mas, por exemplo, na mecânica automotiva, como vocês estão vendo aí, boa parte desses mancais, né, eles por exemplo, esse azul de cima, o verde de baixo, do meio, né? Ou até mesmo esse terceiro verde de cima, eles são automotivos, tá? Aí vocês estão vendo que não são divididos ao meio. Então, existe um equipamento, né, para arrancar, alta pressão, arrancar o rolamento, né, usado, depois vai para o descarte e coloca um novo. Eu não falei do último aqui, nesse vermelho, né? Aí vocês podem ver aqui a bucha, ela tem um sulco, um canal, tá? Onde frequentemente passa o lubrificante. Então, esse aqui provavelmente é um mancal, né? Com sua bronzina, né? Com sua bucha, né? Que deve provavelmente ser submetida a um esforço tão grande, onde é necessário, onde é essencial o uso de lubrificante. Mas estou vendo aqui para a cabeça parafuso aqui do lado esquerdo, bem discreto, que essa estrutura é dividida em duas, né? A parte de cima e a parte de baixo. Com exceção do azul do meio, de cima, o verde do meio de baixo, o verde da direita em cima, tá? Que são, para fins veiculares, né? São mancais pequenos, rolamentos pequenos, né? Então, tem uma estrutura pneumática, sei lá, né? Para arrancar o rolamento usado, né? Bom, então é isso, tá? Então, mancal, ele tem por objetivo ele garantir um suporte ao elemento que vai entrar em contato com o eixo, que ele pode estar em uma ação deslizante ou rotação, ou ambos, né? Ambos eu não consigo imaginar um exemplo, né? E também porque assim, né? Quando muitas vezes o eixo rotaciona, né? Então, quando o eixo está rotacionando, tem umas estruturas, tem uns elementos de máquinas que são usados, né? Por exemplo, tem um anel, né? Que é não é totalmente, não chama de é como se fosse um anel, né? Mas é um C, né? Que você coloca na extremidade para evitar exatamente do eixo se deslizar, né? Mas muitas vezes o eixo é montado, né, no rolamento ou na bucha com o mínimo de folga, né? Para evitar ao máximo o seu deslizamento. Bom, vocês vão ver alguns exemplos aí mais para frente, tá? Peguei na internet, né? Propaganda, como vocês estão vendo. Aí vocês estão vendo aí que tem mancais pequenos, mancais grandes, mancais de diversos formatos, mancais finos, mancais mais largos, né? E principalmente para absorver diversos esforços que contribuem, por exemplo, à flexão do eixo, tá? Quando está submetido a esforço muito grande, uma carga muito grande, às vezes
uma força estática decorrente ao peso do eixo ou do que ele sustenta, mas também esforços dinâmicos decorrentes a vibrações, esforços súbitos também, né? Pode acontecer, tá? Bom, é claro que eu acabo encontrando na internet alguns mancais assim não muito comuns, né? Muitos deles vocês estão vendo que tem lá seus sulcos, canais, né? Como eu falei anteriormente, para efetuar lubrificação. Vocês podem ver o último embaixo à direita, ele tem um componente, tá? Que permite uma angulação do eixo, tá? Um caso muito específico. Bom, aí vocês estão vendo aqui embaixo do lado esquerdo, uma bucha, tal, até com os anéis aqui, para permitir a absorção, por exemplo, de esforços axiais, né? Porque até então, todos esses mancais aqui que eu estou mostrando para vocês, são projetados, né, para submeter a esforços radiais. Radiais são raio do eixo, tá? Que é alguma vibração do eixo que pode acontecer, ou decorrente aí ao início de um carregamento, ou final de um carregamento, né? Por exemplo, a moenda, tá? Para extrair o caldo da cana. Então, quando a cana chega lá nos ternos, então é uma grande carga que chega, né? Uma carga muitas vezes súbita. Tá? Muitas vezes, quando há um transporte, quando há um processo de esmagamento, trituração, que seja, né? Esmagamento, trituração, compactação, que são situações onde há um grande desgaste dos materiais, né? São peças que devem ser substituídas com certa frequência. Então, quando há essas situações, há uma submissão maior de carga em cima dos eixos, não apenas dos eixos, mas da estrutura mecânica inteira. E aí, tudo isso deve ser calculado, tudo isso deve ser projetado, porque é muito fácil efetuar cálculos, desenvolver projetos baseados apenas em esforços estáticos, tá? Que além do peso dos elementos, né, eixo, algum material rotativo, alguma carga adicional, né? Que nem vocês podem lembrar dos exercícios de física. E aí o problema são os esforços instantâneos, né? Por exemplo, uma carga chegando na moenda, uma carga passando por uma correia transportadora, né? Porque o que é correia transportadora? É uma peça enorme de várias peças enormes de borracha, né? Emendadas, costuradas, o que seja, né? É uma grande tira de borracha. Quando chega uma carga, claro, embaixo tem vários roletes, tá? Alguns deles, né? Eles são diretamente acionados por motores elétricos. Mas no momento em que começa a chegar a primeira carga, vai ter o quê? O movimento leve leve é muito relativo, tá? O movimento de flexão do eixo. Porque vamos supor que o eixo seja o meu braço, a carga esteja submetida aqui. Então, vamos supor que uma esteira transportadora, tal, com um rolo, né? Com um exemplo aí, um rolo com eixo e dois motores, um do lado do outro, ou apenas de um lado, tanto faz. Aí, o que acontece? Se por algum momento assim a carga, se for pensar dessa forma, né, vamos colocar aqui a carga no meio do eixo. No meio do eixo, ele tende a fletir, fazer uma letra U, né, exagerando, né? Claro que faz o U, mas em escala muito pequena, né? Muitas vezes não visível olho nu. Mas vamos pensar dessa forma: uma carga muito grande em cima, a tendência é fletir o eixo, e a tendência é ter o deslocamento das pontas do eixo no mancal. Tá? Ou melhor dizendo, de contato direto, bucha ou rolamento. Eu estou falando todas essas condições, tá? Porque eu poderia falar nas aulas sobre rolamentos, na aula sobre rolamentos, né, que é muito comum, mas estou falando aqui já. Porque os esforços que as buchas são submetidas, também os rolamentos são submetidos e no final das contas, os mancais. Então, o eixo, de novo, se fizer um fletir, a tendência é a ponta do eixo entrar, tá? Meio assim, entrar muito relativo, é se deslocar em direção ao ponto de foi fletido, né? Porque forma, exageradamente falando, forma o U. Além da flexão, né? Pode ocorrer o que? Um aumento considerável de um esforço axial, porque a ponta tende, por exemplo, nesse caso, para cima.
Então, tem lá o rolamento, então a ponta do eixo tem de ir para dentro e para cima. Tá? Ao contrário, se tivesse uma carga, né, de baixo para cima, formando, em vez de um N, aí a ponta, né, a TD para dentro, também isso aqui para baixo. Então, esse é um esforço súbito, né, do momento da carga, né, e claro, tem que estar tudo no projeto. Tá? Então, tem o esforço decorrente ao início do seu trabalho, o início do seu desenvolvimento, tá? E também esforço decorrente ao final, né? Quando, por exemplo, uma coisa transportadora para de receber material, ou quando, por exemplo, a moenda deixa de receber a cana. Tá? Outro exemplo, né? Triturador de biomassa, por exemplo. Deu motor elétrico com eixo, aí tem lá toda a sorte de acoplamentos, mancais com bucha ou rolamento, aí no final lá tem as facas, os dentes, o que pode dizer, né? Que esses elementos vão entrar em contato direto com a biomassa que vai ser triturada e com a presença de um material duro, a tendência, né, a resistência desse material que vai ser cortado, né, ele vai esforçar, vai fornecer esse esforço nessa resistência aos dentes que vai impactar o eixo, que vai impactar todo esse mancal com bucha ou rolamento. Eu vou antecipar aqui. Quando que é usado bucha e quando é usado rolamento? Bucha é mais comum em grandes esforços, grandes cargas, né, esforços axiais e radiais, mas desde que sejam submetidos a baixas velocidades. Por exemplo, o carro de boi. O carro de boi é todo feito de madeira, roda, eixo e o carro em si, né? Então, o contato entre o gancho, tal, não, uma forma mais rudimentar, o mancal, né? O mancal com o eixo de madeira, é muito comum colocar algum material mais duro, pode ser um aço, um ferro fundido, por exemplo, né? Então, assim, vamos supor, carro de boi, toda a estrutura de madeira, com exceção do que a bucha, né, que pode ser feita de bronze, pode ser feita de ferro fundido. E, claro, né, material mais caro, enfim, se der algum problema, se der algum esforço súbito, o que vai ser sacrificado? As buchas, não o carro de boi. O carro de boi foi feito para durar. Geralmente feito, né, de material, aí, madeira de alta dureza. Bom, o que mais? Aplicações, como falei, né? Por exemplo, lá tem um motor para acionar um sistema de automação, tá? Então, é muito comum ver mancal, por exemplo, quando o elemento motor está mais distante do elemento receptor, tá? O motor pode ser um motor elétrico, um motor de combustão interna, pode ser um moinho d'água, um gerador, um pá eólica, turbina a vapor. Então, pense aí qualquer propulsor aí, ou qualquer equipamento, né, alguma solução que possa permitir a rotação e efetuar aí o movimento, né? Então, muitas vezes os mancais são colocados, né, não apenas para absorver os esforços axiais e radiais, como falei para vocês, mas para garantir uma estabilidade, né? Porque pensa no seguinte, vamos supor um motor elétrico com eixo enorme acionando um rotor qualquer, rotor aí para bombear água, por exemplo. Se nesse eixo enorme, principalmente eixos mais finos, né, cuja inércia é menor, peso é menor, diâmetro menor, quanto maior esse eixo, maior a tendência de ter uma maior vibração na ponta. Então, coloca-se os mancais para garantir essa estabilidade e diminuir risco de flexão. Tá? Nos projetos, né, de mancais, junto com eixos, polias, elementos rodantes mais diversos, né, roda, polia, pás, etc., né, junto com buchas e rolamentos, tem que fazer todo um projeto tal de vibrações mecânicas, né, que quem é da engenharia mecânica sabe o conceito de ressonância, frequência natural, vibrações mecânicas, tá? Para evitar aí colapsos, né, ressonâncias. Bom, como eu tinha falado para vocês, né, aqui uns exemplos, aqui aparentemente feito de aço inox. Como ele é por dentro, né, por exemplo, a Timken é uma empresa que faz rolamentos, tá? Geralmente rolamento rolos cônicos, né, uns rolamentos mais parrudos. Eu acho que a Timken não faz rolamento de esferas. Aí vocês estão vendo por dentro como ele é desmontado o mancal e como o rolamento é por dentro, além, né, dos componentes, né, que tem lá
dentro, né, que ficam dentro do mancal, né? Por exemplo, esse aqui que eu estou apontando agora, né, parece uma coroa, né? É uma arruela especial, tá? Aí tem os anel de vedação, esse aqui, letra C, tem lá um anel de vedação, um anel elástico, né? Aí tem a vedação aqui nas extremidades, né? E também porque, como eu falei agora há pouco, né, tem alguns mancais, né, que são munidos de copinhos, tá, uma estrutura para lubrificação. E aí, às vezes, você coloca o óleo ou graxa. Tá? Então, toda essa estrutura serve, por exemplo, para evitar o ingresso de impurezas e sujeira ou algum líquido, algum material, né, de fora para dentro, tá? Como também, dependendo do caso, evitar vazamentos, né? Pensando aí o lubrificante líquido, né? Do lado direito, ele tem uma estrutura mais complexa aí, né, de bombeamento de óleo, lubrificação, né? Até pode conferir aí a pressão do óleo, temperatura do óleo, se for o caso. Por enquanto, eu só falei de sistemas, assim, digamos, puramente mecânicos, tá? Porque tem mancais magnéticos, mancais hidrostáticos, hidrodinâmicos, aerodinâmicos, etc, tá? Aqui, por exemplo, né, mancais dentro de uma estrutura, tá? Não sei o que é isso aí, se é um moinho, sei lá, mas ou talvez não, né? Deve ser uma caixa de engrenagem, né? Porque eu estou vendo aqui tem um mancal sem o eixo, do lado direito um eixo, né? Imagino que seja uma caixa de engrenagem, só que imagino que seja um entrada e saída de óleo lubrificante. E do lado direito, um conjunto motor elétrico e um conjunto de engrenagens. A grande maioria, vou fazer um vídeo só sobre isso, um conjunto de engrenagens geralmente serve para diminuir as rotações. Por exemplo, moenda. Tem lá o motor elétrico a 1.800 RPM, né? Muito comum, né? Ter rotações aí múltiplos de 1.800. Vamos lá. Motor elétrico de grande porte, 1.800 RPM. Ao passar nessas caixas, tem lá um conjunto de engrenagens, é uma relação de diâmetro, né? Em que permite diminuir a rotação do eixo de saída. Mais para frente eu vou falar sobre engrenagens, rotação versus diâmetro, né? Quanto menor o diâmetro do eixo que vai receber, né, a rotação, né? Quanto menor, maior vai ser a rotação. Então, no caso, um redutor vai ter, por exemplo, o primeiro eixo acoplado com uma engrenagem pequena, com poucos dentes, diâmetro pequeno. E a engrenagem que vai receber o movimento dessa engrenagem pequena tem que ser uma engrenagem bem maior. Então, há uma relação aí, rotação versus diâmetro. Ou ter um conjunto de 3, 4, 5, até mais rotações. Né? Desculpa, 3, 4, 5 mais engrenagens. Para ter uma rotação bem baixa. Aí, no caso do setor sucroenergético, né, a grande maioria da cana produzida no Brasil, ela é produzida usando moendas, tá? Mais ou menos 90%. Então, é o seguinte, entra a rotação 1.800 e sai uma rotação, digamos, bem mais baixa. Sei lá, 20 RPM, por exemplo. Sei lá. Tá bom? Então, vamos lá. Então, isso é muito comum, tá? Outro exemplo, né? Triturador também, né? Tem lá um motor uma rotação maior e sai se necessitar aí, por exemplo, né, de um redutor, né, vai sair aí, como o próprio nome diz, uma redução mais, sai um eixo com uma redução mais baixa. Ao contrário, os multiplicadores de velocidade, isso é muito comum quando a fonte fornecer energia a uma rotação mais baixa, como, por exemplo, a geração eólica. Geração elétrica mesmo, ou moinhos eólicos aí para bombeamento de água, né, em que as pás estão a uma velocidade mais baixa, só que o ponto final tem que estar uma velocidade mais alta. Aí podemos chamar de multiplicadores, né? Então, vocês estão vendo esses sistemas comumente encontrados em muitas indústrias, né? E geralmente confeccionados aí de aço carbono, pintados, né? Tem aço carbono, passa arcão para fixação da pintura, ou coloca uma resina epóxi para durar o máximo, né? Por quê? Porque com o tempo aí até a ação da umidade,
de fuligem, às vezes é alguma fricção, algum acidente, algum impacto possa acontecer, né? Se for algum impacto, tende a trincar e começar um processo de corrosão, por exemplo. Mas são materiais bastante parrudos, né? Onde, devido à alta confiabilidade, a grande responsabilidade, dependendo da indústria, né? Elas são feitas para durar, exigindo paradas, né? Apenas para fazer alguma manutenção preditiva, preventiva, né? Como no caso aqui do lado direito, né? Pode efetuar manutenção apenas, por exemplo, trocando o motor elétrico. Isso é muito comum, por exemplo, tem um conjunto de compressores, sistemas de refrigeração e condicionamento de ar, que são os compressores semiherméticos e também os abertos, onde você retira a estrutura aí do motor elétrico e afasta aí da estrutura do compressor, né? Enfim, estou falando demais, né? Então, aqui, por exemplo, um conjunto de engrenagens, né? Lembra muito aí, eu não sei do que é, mas lembra muito o conjunto aí para moagem. Aí vocês estão vendo aqui que é um rolamento e em volta dela é um mancal. Só que o mancal está soldado, né? Estruturado aí dentro desse conjunto aqui como um todo. Aí vocês estão vendo aqui um eixo parrudo, geralmente aí é feito aí de aço, tá? Aço inox, ou sei lá, ou qualquer outro material altamente resistente, tá? E aí tem suas engrenagens. Geralmente, assim, engrenagem de dente reto, paralelo, desculpa, inclinado, né? É para aumentar aqui a área superficial, né, do contato entre os dentes, aí permitindo aí maiores esforços, tá? É uma coisa que eu estou só de curiosidade. E é bem provável que esse eixo aqui seja o eixo de entrada, porque estão vendo uma engrenagem pequena, transferido o movimento para uma engrenagem maior, que certamente vai transferir aí movimento, né? Com uma velocidade maior, velocidade rotacional maior. Bom, imagina uma estrutura grande como essa, né? Toda ela deve ser lubrificada e o óleo vai respingar aqui no rolamento, vai ter algum impacto, desde que, um caso positivo, aí no mancal, né? Aqui, por exemplo, um redutor, né? Então, vocês estão vendo aí dois, três, vários eixos, várias engrenagens, né? E um eixo composto por duas ou mais engrenagens, e sempre no ponto intermediário aí, entre o ponto interno e o ponto externo dessa estrutura, desse possivelmente um redutor de velocidade, tem lá o rolamento e dentro de um buraco, né? Um mancal, o buraco onde vai fiar o eixo. Tá? Eu acho que vendo assim fica mais fácil para entender, né? Para compreender, tá bom? Vamos lá. Outro exemplo que eu peguei aí, né? Porque conheço vários alunos meus que estão trabalhando, já trabalharam no setor sucroenergético, né? E estão aqui a estrutura do lado esquerdo, vocês estão vendo aí que é de uma moenda, né? Estrutura do lado esquerdo, aqui tem os furos que são os mancais, tá? Por onde insere os eixos, né? Então, imagina os esforços que eles devem ser submetidos, né? Tem todo um cuidado, né? Uma manutenção preditiva, né? Uma análise para evitar ao máximo flexões, né? Vibrações, né? Oscilações do eixo, tá? Claro que a oscilação vai ser microscópica, tal, porque os eixos são encaixados aí quase com uma folga muito pequena, tá? Quase uma interferência, né? Porque muitas vezes exige aí uma diferença mínima possível entre o diâmetro externo da bucha, o rolamento, e o diâmetro interno do eixo, exatamente para não entrar material, sujeira ou água ou algum produto de fora para dentro, ou para não sair óleo, porque muitas vezes o sistema de lubrificação ele é pressurizado, né? Apesar que tem, né, como mostrei anteriormente, né, vedações, anéis dos mais diversos, como vocês estão vendo aqui do lado esquerdo. Tá bom? Aqui, por exemplo, uma estrutura possivelmente extraída de uma parte do motor de um carro, né? Possivelmente, onde você coloca aqui o... Aí tem os conceitos de eixo, árvore, virabrequim, que eu vou falar mais para frente, né? Que é o material elemento cilíndrico, né? Que vai transmitir o movimento de um ponto dele para o outro. Aí vocês vão ver que há uma diferença entre eixo, árvore, uma diferença pequena, na verdade, né? Geralmente são eixos lisos ou com pequenas diferenças de diâmetro, né? Ao contrário do virabrequim, que é algo bem mais complexo, né? Então aqui vocês estão vendo, né? Por onde vai encaixar as bronzinas, né? As buchas, né? Tem esse nome porque geralmente são feitas de bronze, tá bom? Aí que eu falei o carro de boi, né? Vocês estão vendo aqui no desenho do meio, né? Que o mancal aquele é quadradão, né?
mas não é que ele é quadrado, né? Dentro dela tem que ser redondo, né? Para permitir aí a rotação, né? E aí se coloca, né? Um material mais duro, né? Como comentei com vocês agora há pouco, né? Ahn, Aí vocês estão vendo aqui do lado direito, tá? Um mancal dividido em duas partes, né? A parte inferior e a parte superior, unidas, né, por um parafuso. E vocês estão vendo que até tem porca castelo. O que que é porca castelo? É aquela que fica uma em cima da outra, né, para garantir aí o aperto, tá bom? Não, porca castelo. Desculpa, esqueci o nome. É uma porca que fica uma em cima da outra para garantir o aperto, né? Falei porca castelo, pode colocar porca castelo também, que é uma porca que lembra a torre de um castelo, né? Você pode enfiar um contrapino aí exatamente para garantir o aperto, né? Mas, enfim. Aí vocês estão vendo do lado esquerdo, ele é um mancal, né? Composto aí por aparentemente aí três rolamentos, tem uma porca-trava, parafuso óleo de travamento, né? Para permitir aí uma fixação do rolamento, para evitar vazamento, né? Se for o caso, né? De óleo lubrificante, tá? E aí vocês estão vendo o lado direito, né? Quando dentro do mancal tem um rolamento. Nada muito diferente, né? Das ilustrações que vocês viram até então, tá bom? Do lado esquerdo, né, vocês podem ver uma estrutura em que tem duas brocas e as buchas servem para alinhamento, né, para evitar desalinhamento das brocas. Então é o que? Um equipamento, né, que é fixado num local bem firme, uma bancada, uma madeira bem dura, uma superfície concretada, fel fundido, o que seja. E então, para garantir aí uma certa estrutura, né, uma certa estabilidade. Então, por exemplo, aqui estão vendo o produto a ser perfurado. Então, a bucha serve mais para garantir o alinhamento das brocas. Não esquecendo também que existe a tal da bucha que você coloca no furo da parede, né, para você enfiar o parafuso depois, né? Tem esse exemplo também, tá? Aqui parece ser um desenho bem parecido do anterior, né, da estrutura anterior, só que dando exemplo aqui, a anel trava, né, que é aquela que permite aí a absorção do esforço axial, né, evitando o deslizamento, né, do eixo, tá bom? Estão vendo aí bloco, né, que como se fosse um mancal. Esse aqui, esse desenho que parece aqui rolamento de agulhas, né, nada mais é do que a ponteira, a ponta de um torno, tá? Porque o torno também é submetido a diversos esforços. E aí vocês estão vendo aqui três rolamentos. Esse rolamento de agulhas, que eu explico melhor, né? Mais para frente. E aí, por exemplo, que eu estou apontando aqui, mais no meio, é um rolamento axial. O rolamento axial, ela permite assim, os rolamentos, em geral, são dois anéis, né? O rolamento axial são dois anéis de mesmo diâmetro, onde os elementos rodantes estão no meio, entre eles, né? Vocês estão vendo aqui no desenho aqui do meio, então são dois anéis de mesmo diâmetro, entre eles tem elementos rodantes, e aí, nesse exemplo aqui, o anel superior, ele tem contato com o diâmetro superior do eixo. Vocês estão vendo aqui que é um eixo onde há uma diferença de diâmetro. Tá? O diâmetro é maior em cima e menor embaixo. Aí já vou antecipar, né? É muito comum em qualquer estrutura que está na vertical. Como, por exemplo, um conjunto eixo e turbina, por exemplo, turbina Kaplan. Acho que eu vou até mostrar o exemplo daqui a pouco de uma turbina Kaplan, mas podemos antecipar. São aquelas estruturas de turbinas hidráulicas, como Francis, Kaplan, por exemplo. Acho que Pelton também, porque nas hidrelétricas tem os eixos, estruturas que têm o eixo vertical, são geralmente as grandes usinas, mas também tem aquelas de eixo horizontal que são muito comuns em usinas menores. Por exemplo, turbinas Pelton. Mas vamos lá. Aqui vocês estão vendo que é um eixo que está na vertical, onde tem um anel inferior, o anel superior, ambos do mesmo diâmetro, os elementos rodantes estão entre eles, né? Que são essas esferas aqui. Então, isso aqui é um rolamento axial. O que gira é o anel de cima. O que fica parado é o anel de baixo. O anel de baixo está parado, estático na estrutura aqui, do concreto, sei lá, concreto, ferro fundido, que seja. Né? Mancal, podemos dizer do mancal, né? Ao passo que o anel de cima ele fica rotacionando.
E a vantagem dos rolamentos, né, em comparação às buchas, é que elas permitem absorver grandes esforços e também porque os rolamentos são usados em aplicações cujas velocidades são maiores, ao contrário das buchas, são usados aí para esforços e em rotações menores. Tá? Por exemplo, cilindro de laminação é mais provável que use bucha. Tá? Agora, por exemplo, uma estrutura aí de eixo, turbina, aqui, como eu falei aqui, de uma grande hidrelétrica como a de Itaipu, é mais provável que seja bucha. Agora, se for de uma pequena central hidrelétrica, cuja turbina rotaciona uma rotação maior, é estranho, né? Rotaciona uma rotação maior, é muito provável que seja rolamento. Tá? Então, eu já falei, né, já antecipando, né, a vantagem das buchas, né, permite altas cargas, só que a velocidades mais baixas, ao passo que o rolamento, ele muitas vezes são submetidos a cargas menores, tem que ser submetidos a cargas menores, muitas vezes, só que geralmente são trabalhados a rotações maiores. Tem uma outra coisa também, uma desvantagem do rolamento em relação ao mancal, a bucha, é que o rolamento, ele é necessário um espaço maior, né, porque o rolamento é maior que a bucha é fina, rolamento é o quê? Dois elementos, anéis, com elementos rodantes, algo mais grosso, mais estruturado, né? Como vocês estão vendo aqui, né? Aqui tem o rolamento de agulhas, né? Que é o mais fino que tem, que chega próximo a uma bucha, né? Em espessura, né? Aqui no meio, né? Dessa ponteira aqui no meio, né? Que é o rolamento axial, né? Como igual no exemplo do desenho aqui do meio. E os rolamentos mais comuns que são os rolamentos radiais, como vocês estão vendo aqui ao lado esquerdo, né? Que é esse rolamento com duas carreiras de esferas, duas carreiras de elementos rodantes. Já o rolamento radial é o quê? É um anel interno e um anel externo. O anel interno com diâmetro menor que o anel externo, e entre eles estão os elementos rodantes. Tá? Então, os rolamentos radiais, eles são projetados para absorver maiores esforços radiais, dependendo do modelo do rolamento, eventualmente esforços axiais. Já os rolamentos axiais, ao contrário, mais axial que radial. Aí também tem os rolamentos mistos, né, que absorvem um pouco de cada, dependendo, aí varia muito a sua proporção. Eu estou falando isso também porque existem também projetos, né, de buchas para submeter esforços apenas radiais ou apenas axiais ou ambos. E aí vocês estão vendo aqui, por exemplo, bucha cônica. Estão vendo pela inclinação, né, diminuição do diâmetro aqui da ponta do eixo, né, pela inclinação, vocês podem ver que ela pode absorver os esforços tanto para frente e para trás, quanto para cima ou para baixo. E como essa inclinação aqui, né, ela mostra-se uma extensão maior para esforços radiais, né, e tende mais para cima e para baixo, então ele pode receber mais força radial do que axial, porque radial é uma extensão grande, né? Radial é uma extensão grande. Agora, axial, vocês estão vendo que a altura é menor, é pequena. Tá? Então, aí a altura, a diferença, né, do diâmetro menor, né, que é na ponta aqui, que eu estou apontando o diâmetro maior aqui no outro lado, né? A diferença é menor do que a diferença na sua extensão. Por isso que ela pode submeter esforço radial maior do que axial neste exemplo. Tá bom? Aí vocês estão vendo aqui, ó, bucha de bronze, ela parece um pedaço de cilindro nesse exemplo, então ela vai absorver, neste exemplo aqui, apenas esforços radiais. Tá? A não ser que tem uma bucha que começa aqui no meio, que ela é formato irregular, né, com uma ponta aqui, diâmetro menor, outra maior, mas vocês estão vendo aqui que essa bucha, né, a lateral dessa bucha, ela entra em contato com a lateral do eixo. Então, o contato entre as laterais permite absorver um certo esforço axial. Tá? Vamos lá. Aqui vocês estão vendo, como comentei agora, né? Exemplos aí de rolamentos, né? O do primeiro e o terceiro aqui em cima, né? São rolamentos radiais, tá? Porque vocês estão vendo pela seta que absorve esforços predominantemente radiais, tá? Radial é em direção ao raio do eixo. Aqui no meio, esforço axial, tá? Por quê? Porque está no eixo do... Não,
no eixo do eixo, né? No eixo da estrutura rodante, né? Do cilindro, né? Da estrutura rotativa, tá? Que eu falo que pode ser eixo, pode ser árvore, pode ser virabrequim, né? Aí aquela história que eu comentei, né? A parte de cima do rolamento que ela vai estar rotacionando, é a parte de baixo que está fixa, tá? E aqui esse terceiro rolamento, né, ela pode submeter a ambas as cargas, né? Eu sei pela minha experiência tal que é mais radial do que axial. Como é que eu sei que axial também há o contato aqui da parte onde o diâmetro é maior do eixo, tá? Aí vocês podem ver aqui, né, os exemplos, né, pelos cortes, né, dos rolamentos. Acho que agora está até mais fácil de visualizar, né? No caso aqui do radial, a estrutura, né, o arco interno que entra em contato com o eixo, ela vai ficar girando ao passo que a estrutura externa fica fixa. Agora aqui o axial, um dos lados que gira, um dos lados fica estável. E esse aqui, quando fala carga combinada, na verdade é um rolamento radial. Estão vendo aqui que o aro interno, né, menor que o externo, só que tem um elemento rodante que é um cone que permite absorver um pouco de carga axial, mais do que o radial, o primeiro, né, mas menos que o axial, que é o segundo, esse aqui do meio. Aí, exemplos, né, por exemplo, estrutura do carro, peso do carro, forças da curva, né, impactando o conjunto mancal, rolamento ou bucha, né, no caso aqui, rolamento. Tá? Apenas por fato de ter um movimento de uma curva, né? Por exemplo, a roda movendo mais do que a outra, etc. Né? Esse aqui, por exemplo de uma estrutura tal, né? De um eixo, provavelmente um eixo, onde tem um mancal que ele permite, né, uma variação angular do eixo. Tá? Que vocês podem ver aqui nessa estrutura aqui azul clarinho, né? É como falei, né? O engenheiro tem que estar atento aos esforços ao qual o conjunto mancal, rolamento ou bucha e eixo devem ser submetidos, né? O que é árvore nesse caso? É quando se aplica a carga num ponto e sai no outro, mas não necessariamente nas suas extremidades. No eixo, não, é na sua extremidade. Vocês estão vendo aqui no meio, ó. A força F é concentrada no centro do eixo e sai nas pontas. Tá? Aqui na árvore, não. Na árvore sai num ponto, né? Podendo entrar numa extremidade, mas saindo não exatamente na outra extremidade. Não necessariamente. Uma coisa que pode ser usada para análises aí preditivas é a presença de um relógio comparador, que esse elemento aqui, que tem uma ponta, né? Que, como o próprio nome diz, ele faz uma análise do deslocamento preciso, caso aí de dezenas, talvez centenas e centésimos de milímetro. Acho que é mais décimos de milímetro, tá? Então, pode colocar a ponta para verificar a possibilidade, se está tendo aí uma variação axial ou uma variação radial, aqui a folga, radial e axial. Tá? Voltando aqui dos desenhos de cima, né? Aí, dependendo dos esforços submetidos, né? Pode ser, aí você faz lá uma escolha, um projeto de um mancal, tá bom? Aqui, ó, 3 mancais para apoiar um eixo, tal. Se não fosse o mancal do meio, teria uma flexão. Aqui vocês estão vendo, né, uma hélice de uma embarcação, a hélice está na ponta e tem vários mancais. Esse alargamento aqui que eu estou apontando é um acoplamento, né, porque nem sempre os eixos vão de cabo a rabo, tem que ter vários eixos, né, unido com o outro. Aí vocês vão mais para frente falar sobre acoplamentos. E aqui, por exemplo, do outro lado tem o motor. Tá? Então, tem eixo de pulso, eixo intermediário, enfim, né?